Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores. Estamos começando para todo o Brasil mais um programa Eclésia. Eu sou o diácono Eric Módulo e nesse horário, aqui no programa Eclésia, estamos acostumados a conversar sobre diversos temas relacionados à doutrina da nossa fé católica, que é uma riqueza extraordinária. E nós estamos aqui toda semana tentando conversar, aprofundar sobre essas belezas, essas riquezas do conteúdo da fé católica, né? O Padre Guido Montinelli está aqui ao meu lado, vou dar boa noite a ele e ele vai falar já de um tema interessante, pois hoje é um dia especial na igreja. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric, boa noite, prezados amigos telespectadores, sempre com entusiasmo e com alegria, ou como diria o saudoso, grande Papa e hoje Santo, João Paulo II, com renovado fervor. O renovado fervor que caracteriza a alegria de sermos cristãos, de ter aquela consciência de que Deus e Nossa Senhora acompanham todos os passos da nossa estrada e, sobretudo, que a presença deles é fundamental para que possamos experimentar desde já que pertencemos ao reino de Deus e que somos chamados a crescer diariamente no caminho da santidade. É isso aí, Padre Guido. Bom, aqui no programa Eclésia, a gente conversa sobre diversos assuntos, como a gente sempre relembra aqui no início do programa. Assuntos esses relacionados à fé católica. Alguns desses assuntos são assuntos mais curiosos, talvez não tão conhecidos pelo grande público. Não é o fato do programa de hoje, não é o tema relacionado à nossa conversa de hoje. Pois hoje, Padre Guido, 11 de fevereiro, é um dia especial em toda a igreja. Nós estamos falando de uma devoção maravilhosa e queria que o senhor contasse para a gente qual será o tema do programa de hoje. O programa de hoje é uma bela homenagem a Nossa Senhora, porque exatamente no dia 11 de fevereiro do ano 1858, Nossa Senhora apareceu a uma menina que hoje é santa, Bernadette Soubirous, na localidade de Lourdes, na França. Já se passaram mais de 150 anos, 152, mas, meus amigos, a devoção, o fluxo da pessoa fez com que aquele lugar, aquela gruta, se transformou como uma verdadeira imã, digamos assim, atraindo todos os anos milhões e milhões de pessoas de toda a Europa, sobretudo, e diante de uma sequência de fatos, um mais extraordinário do que o outro, e que caracteriza com a importância da devoção do povo para com Nossa Senhora. Então, justamente no dia de hoje, quando comemoramos a memória, a festa, né, de Nossa Senhora de Lourdes, vamos falar sobre as 18 aparições de Nossa Senhora em Lourdes. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Vamos relembrar um resumo sobre as aparições de Nossa Senhora em Lourdes. O Padre Guido já disse, né? O ano 1858, dia 11 de fevereiro, tudo começou. Na cidade de Lourdes, Padre Guido, quando a gente fala nos Montes Pirineus, que região é essa da Europa, os Montes Pirineus? É uma região sul da França, bem na divisa com a Espanha. A divisa entre França e Espanha é constituída por uma cadeia de montes. Certo. São exatamente os Montes Pirineus, né? E onde, inclusive, até o idioma é uma mistura de francês com espanhol. Já se percebe a influência, digamos assim, né, dos dois países bem na divisa. E exatamente nesta aldeia, naquela época de Lourdes, que Nossa Senhora se manifestou. E num momento histórico de grandíssima importância para a Igreja. E explico o motivo dessa minha expressão. Porque 4 anos antes, o Papa saudoso e hoje beato Pio IX acabava de proclamar para o mundo inteiro a terceira verdade de fé a respeito de Maria, dogma de fé. Qual? A Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Isto é, por um privilégio especial, pelo fato que no corpo de Maria se formaria mais tarde o corpo de Jesus, Maria foi preservada da mancha do pecado original. Maria foi concebida sem pecado, veio ao mundo e nunca pecou. É verdade de fé.
Bom, agora, Padre Guido, vamos fazer o seguinte, a gente vai percorrer o caminho das 18 aparições. No final dessa história, você vai entender por que o Padre Guido iniciou falando sobre o dogma da Imaculada Conceição. Pode ser assim, Padre Guido? Perfeito, perfeito, né? Porque, obviamente, 4 anos depois desse dogma da Imaculada Conceição, se você não sabe ainda, tem um fato interessante relacionado a essas aparições de Lourdes, que tem a ver com o que o Padre Guido começou a explicar aqui sobre o dogma da Imaculada Conceição. Mas, Padre Guido, no dia 11 de fevereiro de 1858, o dia da primeira aparição, era uma quinta-feira, né? Sim. A temperatura estava baixa, estava frio. Temos que considerar que estamos em pleno inverno na Europa, né? Aqui Certo. estamos no verão, mas lá é inverno, e a temperatura, especialmente nos Montes Pirineus, é debaixo de zero, né? Inclusive, tem alguns anos que o fluxo de pessoas nesta época do ano é um verdadeiro desafio, porque se vive com temperaturas muito rigorosas, ainda bem que a infraestrutura hoteleira para acolher os peregrinos está bem organizada, né? Mas em pleno inverno, e Nossa Senhora aparece ao meio-dia. É um pormenor que quero sublinhar ainda antes de analisá-la. Por quê? Até hoje, no dia 11 de fevereiro, depois da missa solene, com a presença de milhares e milhares de pessoas, se faz uma procissão da Basílica até a gruta e se encerra lá na frente da gruta ao meio-dia, lembrando até o horário cronológico da primeira aparição de Nossa Senhora. Bom, havia ali então na região uma família, né, a família Subiru, que morava num casebre, num quarto de um casebre bem humilde, né? Uma família humilde. Não somente bem humilde, era a antiga cadeia da cidade, chamada em francês do caixote. Parte alta deste morro, um cômodo só valia para tudo, né? E cozinha, dormitório, condições higiênicas não das melhores, naturalmente, e um pequeno foguinho aí para aquecido a lenha, mas que devia ser abastecido todos os dias. A motivação pela qual Bernadette Subiru saiu de casa era de ir ao lado, né, quem sabe, percorrendo algumas centenas de metros ao lado do rio Gave, que passa onde está a gruta, e pegar um pouco de alguns galhos secos e levar para casa. Para aquecer, obviamente, no inverno, para fazer ali uma fogueirinha para a família se aquecer. Bernadette Subiru, Padre Guido, né, nesse período do começo das aparições, ela era jovenzinha. Quantos anos que ela tinha, mais ou menos? Ela tinha 15 a 16 anos, certo, quando recebeu essas primeiras aparições, né? Foram lá naquele lugar, em Lourdes, foram 18. Certo. Só que quando depois ela optou, mais tarde, para entrar numa congregação religiosa, as aparições se multiplicaram mais ainda, certo? E nós conhecemos hoje, digamos, tintim por tintim, né, o que aconteceu em cada uma das 18 aparições, porque a superiora da congregação para a qual ela optou, obrigou Bernadette Subiru a fazer como um histórico de tudo o que aconteceu em cada uma das visões. Inspirada por Deus, graças a Deus, para que a gente possa ter acesso à informação, como a gente está discutindo hoje aqui. Exato. Mas, Padre Guido, vamos lá, na primeira aparição, ela não estava sozinha, tinha 2 amigas. Sim. Mas as amigas também viram Nossa Senhora ou só Bernadette? Somente Bernadette. Inclusive, Bernadette era muito fraca de saúde, sobretudo os pulmões dela que não funcionavam muito, com dificuldade até de respirar, coitada, frequentemente com ataque até de tosse, etc. Mas, para o bem da família, ela se aventurou e atravessaram o rio Gave, porque ela viu que tinha alguns ramos secos, né, que poderia carregar e levar para casa. E foi lá, só que de repente ela percebeu como um vento, mas não tinha nenhum vento. E olhando para a gruta que estava na sua frente, eis que aparece já Nossa Senhora. Aparece, olha gente, sempre com a mesma roupa, digamos assim, né? E a mesma postura, e apesar da menina ter enfrentado inúmeros diálogos e interrogatórios a respeito das aparições, nunca caiu
numa contradição. A maneira como Nossa Senhora de Lourdes aparece, né? Nossa Senhora em Lourdes aparece, né? Obviamente o título de Nossa Senhora de Lourdes está atrelado à cidade, é claro, essa aparição. Essa é a imagem que a gente vê com frequência. Daqui a pouquinho a nossa produção vai colocar uma imagem da Senhora de Lourdes para que a gente possa relembrar justamente a maneira mais comum que ela é apresentada, né? Nossa Senhora de Lourdes, como é bem conhecido por toda a igreja. Bom, aqui. Está aqui. Nós estamos vendo ali uma belíssima pintura, né? Exato. Um manto claro e uma faixa azul. Uma faixa azul, exato. E o CPS, que está em cima de algumas rosas, certo? Aparece num nicho de uma gruta. E sempre só ela, Bernadette Soubirous, que tem esta alegria, esta profunda emoção de dialogar também com a Santa, com Nossa Senhora, né? Um diálogo que ninguém percebe nada, só que já a partir das primeiras aparições, o povo percebe o efeito da presença de Maria. A começar nas primeiras curas, pessoas que renovam a fé e que acreditam que estão na frente de algo de extraordinário. De um ponto de vista, nota que até o fluxo das pessoas aumenta cada vez mais e todos notam a simplicidade e até, digamos assim, o nível de conhecimento de Bernadette Soubirous, que não se importa de tornar-se objeto, digamos assim, de tantas discussões, de tantas conversas e perguntas. Mantém o seu estilo de vida, a sua profunda humildade e sabe e descobre cada vez mais de ser um instrumento da parte de Deus, através de Maria, para fazer conhecer mais ainda a presença de Nossa Senhora no mundo. Bom, nessa primeira aparição, Bernadette pega o terço, começa a rezar o terço, e nessa primeira aparição, lá no dia 11 de fevereiro de 1858, Nossa Senhora fala alguma coisa a Bernadette? Nada, não fala, sorri. Inclusive, ela descreve mais tarde que se ajoelhou e não conseguiu nem fazer o sinal da cruz, tamanha era a emoção, certo? Nossa Senhora sorri e a menina fica olhando, reza uma dezena de Ave Marias, pelo menos, né? E depois permanece assim, perplexa, e agora? Vou contar para alguém, não vou? Vou contar, logo, quem que estava ao seu lado é aquelas duas outras meninas. E logo pergunta, vocês não viram nada de estranho? Aí começa a curiosidade em querer saber, e ela está tão contente que já está pensando, amanhã vou voltar. É bom calcular que as 18 aparições aconteceram entre o mês de fevereiro e o mês de março do ano 1858. Bom, a primeira foi no dia 11 de fevereiro, mas no dia seguinte não teve aparição, só no dia 14. A segunda aparição, portanto, aconteceu no dia 14 de fevereiro de 1858. Exato, né? Era um domingo, né, Padre Guilherme? Era de domingo, e Bernadette, em companhia das suas amiguinhas, Nossa Senhora aparece na mesma gruta, no mesmo nicho, certo? Ao lado do Rio Gave. Bernadette novamente se ajoelha, pega o terço, mas não consegue mais uma vez fazer o sinal da cruz. E a um certo ponto, ela fala para as meninas, olha, estou vendo uma bela imagem de uma grande santa, não sabe que é Nossa Senhora, né? Mas, pelo amor de Deus, não diga nada para ninguém. Mas as meninas não mantêm o segredo, né? E vão para casa e já espalham a notícia na cidadezinha. E aí já começa aquela pressão sobre a família, né? Será que essa menina não está ficando maluca? Começa por aí, né, Padre Guilherme? Exato, mas veja bem, antes ainda de ir para casa, as meninas já tinham falado para alguém. E alguém da cidade, sobretudo um homem até bastante robusto, se impressiona olhando na cara Bernadette Soubirous. Repito que ela sofria muito de pulmões, etc. E tem que atravessar o Rio Gave. Então, para impedir que a menina se molhe com a água gélida, né, do rio, ele mesmo carrega a menina no colo. E o que é que acontece? São palavras dele. De repente, Bernadette Soubirous, esta menina no colo, aumenta de peso.
parece que esteja transportando uma barra de ferro. São palavras que o homem usou. Isso já no dia 14 de fevereiro? Sim, na segunda aparição. Certo. E aumenta-se de peso. E até chegar na casa, no caixote, onde morava a família de Subiru, uma bela subida, hein? Inclusive, já fiz várias vezes, inclusive eu também. E a menina olha para o céu fixa, sem nenhuma distração, nem à direita ou à esquerda. Olhando o quê? Até hoje é um grande mistério. Mas aquele homem ajuda todas as forças que tem no corpo e consegue entregar a pequena Bernadette Subiru aos seus pais lá no caixote. Bom, a família Subiru, obviamente, tinha uma boa formação religiosa, mas a menina Bernadette era muito simples, era uma menina muito simples, né? Dizem até que mesmo durante a sua catequese ela tinha dificuldade de aprendizado para as coisas básicas da fé, mas tinha fé. Tanto é, Padre Guido, que acontece uma coisa curiosa nesse dia 14 de fevereiro. Ela leva água benta até a aparição, até a gruta. E aí o que ela faz com essa água benta, Padre Guido? Foi uma iniciativa mais da mamãe, de Bernadette. Diz, olha, você pega um pouco de água benta, faz uma bela aspersão, né? Porque se é o demônio, irá embora na hora. Mas se é algo de extraordinário, vai permanecer. E a menina obedece cegamente à mamãe. E asperge a Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora responde com um sorriso, essa é a coisa mais importante. e não vai embora, não. Nossa Senhora, quer dizer, recebeu a água benta que ela aspergiu, não foi embora e deu um sorriso, Padre Guido? Sim, esboçou um belo sorriso, né? E isso estimulou mais ainda a menina a voltar para lá. Mas não foi fácil, porque a notícia de um ambiente até pequeno se espalha, né? Mesmo não tendo celular naquela época, né? Telefone. Esse tipo de coisa espalha rápido, né? Se espalha, resultado, já chegaríamos já na terceira da... Que justamente no dia 18, 4 dias depois, né, Padre Guido? Exato. Então, a última foi no domingo, dia 14, a próxima agora é dia 18, quinta-feira. Bernadette, gente, ainda está dormindo. Está deitada, dormindo e sonhando, quem sabe com quem, quando alguém bate na porta da casa. São as amigas. Ué, tem muita gente que já está indo a caminho da gruta e você ainda está dormindo. Olha só, a falta até de um interesse pessoal. Olha, é muito profundo isso aqui, né? Bernadette vai, reza no terço, Nossa Senhora aparece logo. Bernadette... pede um autógrafo, olha... Já queria que ela assinasse alguma coisa? Exato, já dá pelo menos para eu mostrar para alguém, né? Nossa Senhora responde, falando em francês, né? Aquele francês meio misturado com espanhol. Com dialeto, né? Na verdade é um dialeto. Responde que não precisa dar autógrafo. É aí que Nossa Senhora lhe faz uma proposta. Quero que você volte para cá mais 15 vezes. E acrescenta logo, não prometo tornar-te feliz neste mundo, mas no outro. Quer dizer, já na terceira aparição, agora Nossa Senhora se comunica de uma maneira mais clara. Muito explícita e clara. Depois do pedido do autógrafo, que ela disse que não precisa. Recebeu a água benta, depois do autógrafo. Né? Agora pede de voltar 15 vezes. Só que Bernadette Subiru, digamos assim, é uma menina muito humilde, obedece sempre aos seus pais, e os pais não estão de acordo para que a menina possa ir todos os dias com a liberdade para cá e para lá. Inclusive, Diácono Eric, o pai da Bernadette Subiru, como é que foi morar naquele casebre, né, caixote, chamado em francês, uma velha prisão, porque era um homem que não era muito bem sucedido nos negócios, e o peso também da sua família, que não tinha condições. Alguns textos chegam até a dizer que um pouquinho gozavam dele, até um pouquinho bebia também. Não estava bem naquela família. Certo. E morava de empréstimo da prefeitura de Lourdes, neste lugar tristemente famoso, que até hoje se visita, porque foi daquele casebre que partiu Bernadette Subiru para a gruta onde viu Nossa Senhora. Bom, aí Nossa Senhora, então, deixa bem claro, não prometo tornar-te feliz neste mundo,
mas no outro. Né? Isso foi no dia 18 de fevereiro. Exato. Mas no dia seguinte, dia 19 de fevereiro, já teve outra aparição. É uma aparição, inclusive, até meio dramática, porque em pleno diálogo de Bernadette com Nossa Senhora, de repente, no rio que passa ao lado, se escutam gritos, blasfêmias, e até frases: Bernadette, cai fora daqui. Isto é, não seja testemunha de alguma coisa que nós não gostamos. É o demônio, ou muitos demônios que estavam querendo criar um problema na aparição. E foi suficiente para Nossa Senhora, ela mesma que escreve, Bernadette, né? Olhar para o rio Gave com um olhar muito severo, que de repente voltou o silêncio. Então, nessa aparição do dia 19 de fevereiro, houve uma experiência mística diferente aí, sim, né, Padre Guido? Uma ação, muito provavelmente uma ação extraordinária ali dos demônios, tentando ou amedrontar ou afastar, a ponto dela escutar alguém dizer: sai fora daí. Sai fora daqui, exato. É importante, muitas pessoas conhecem Lourdes hoje. O rio passa a uma centena de metros da gruta. E foi feito um desvio para criar uma praça para os fiéis chegarem perto da gruta. Certo. Antigamente, na época das aparições, passava bem na beira da gruta. Bem, certo? E Bernadette, na época dela, viu assim Nossa Senhora, inclusive até hoje tem alguns pisos onde está escrito: aqui Bernadette ficou ajoelhada. Outro dia alguém gravou que estava ajoelhado 1 metro mais para lá e colocou outro piso também, aqui também no dia todo ela ficou ajoelhada, passou na história. Agora, na frente, repito, tem agora uma grande praça, mas o rio Gave continua passando por aí. Então, no dia 19 de fevereiro, Nossa Senhora, depois dessa manifestação estranha e esquisita, né, bastou olhar para as águas, os demônios se dissiparam. Exato, é olhar com uma cara feia. Olha só, gente, vamos aprender, hein? Se queremos ganhar do demônio, Maria é o remédio mais eficaz. Recorremos, não tenhamos medo, certo? E como nós faremos até o final deste programa, que cai muito bem no dia, né, do aniversário da aparição, vamos unir, mesmo virtualmente, a milhares e milhares de pessoas que estão lá enfrentando até uma temperatura muito rigorosa, muito frio, mas animados por aquela fé que nos acomuna. Todos invocam a Nossa Senhora para que nos ajude a vencer qualquer cilada do inimigo. Padre Guido, a gente vai para o primeiro intervalo, na sequência a gente vai continuar falando sobre as outras aparições, mas vou abrir um breve parênteses aqui que a gente toca nesse assunto toda vez que a gente passa por revelações particulares, como é o caso de hoje. Olha, a fé católica, né, ela obviamente ela é uma sequência de uma história de salvação muito bonita e clara da revelação de Deus e que começou bem antes do início da igreja no tempo e no espaço a partir de Pentecostes. A revelação divina começou lá atrás ainda com Abraão, né? O catecismo da igreja ensina, no começo ele ensina o catecismo, o homem é capaz de Deus, esse Deus se revela e a revelação tem um início a partir de Abraão, né? Abraão, Isaac e Jacó. Ali está o início da revelação divina, o povo da antiga aliança, que vem depois dos filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, que dá origem a esse povo da antiga aliança. Estou falando dos judeus, dos hebreus. E depois, nessa sequência, no ápice da história, Jesus se encarna, né, e muda a relação de toda a humanidade com esse mesmo Deus que agora se encarnou aqui no nosso meio. E que Jesus, que é o pontífice, aquele que vai unir de novo o céu e a terra inteira, a gente canta até isso no dia de Sábado Santo, né? Ó noite de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu e a terra inteira, né? Lembrando os mistérios da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, nosso Senhor Jesus Cristo, que ensina aos apóstolos e dá a eles uma missão muito exclusiva, com a morte do último apóstolo, que é São João, encerra essa revelação divina, quer dizer, de Abraão até a morte do último apóstolo, por volta do ano 100, né, da era cristã, é o período da revelação divina. Tudo que vem depois desse período, né,
para que a igreja possa chancelar como verdade, precisa estar inserido na revelação divina. E essas revelações particulares ao longo dos séculos, como é o caso de Nossa Senhora de Lourdes, como foi o caso também de Nossa Senhora de Fátima na aparição lá em Portugal, como foi o caso, Padre Guido, do episódio também do Sagrado Coração de Jesus, com Santa Margarida Maria Alacoque. Parelemonial, sempre na França. Na França também, estão falando bastante da França hoje. Exato. Né? Bom, todas essas ocasiões se tratam, então, se tratam de aparições místicas com uma pessoa específica ou algumas pessoas específicas, e a igreja encara essas aparições como uma revelação particular. A revelação particular, ela não tem o mesmo peso da revelação divina, né? Inclusive, nós não somos obrigados a acreditar nesses pormenores que estamos comentando aqui hoje. Não é obrigado, né, Padre Guido? É bom explicar para os nossos amigos telespectadores que nenhuma aparição, mesmo dos santuários mais famosos, por exemplo, imaginamos o Guadalupe, aqui na América do Sul, Fátima, Lourdes, mesmo com a presença e intervenção e romaria até de papas, porém nunca se tornaram artigos de fé. Porque o Papa, justamente como representante do magistério da Igreja, não proclama algo de extraordinário que caminhe até ao lado das principais verdades. Mas a Igreja não coloca nenhum impedimento a um culto onde se reza, onde se presta homenagem a Deus e a Nossa Senhora, e onde, sobretudo, aparecem claramente os sinais de Deus, e até extraordinários, a título de curiosidade, gente, até hoje a Igreja, o magistério, reconheceu a validade de 70 milagres acontecidos em Lourdes, e com um pormenor, que a pouco vamos apresentar a característica, todos com a água de Lourdes. Daqui a pouco, numa das aparições, vai se apresentar esta água extraordinária que até hoje é elevada no mundo inteiro como um sinal de uma bênção de Maria. É justamente aí que eu queria chegar, né? Os frutos são tão claros que é impossível a gente não dar crédito de fé. 70 milagres que foram reconhecidos, pois esses 70 tiveram condições de investigação pormenorizada, com todo o rigor que a igreja leva nesses casos. Mas certamente, centenas e centenas, para não dizer milhares de outros casos, que também, com certeza, foram graças extraordinárias e até milagres, mas que não necessariamente têm a condição de ser aprovado, pois requer uma documentação muito exigente. Então, 70 milagres, pelo menos, até hoje, né, que foram oficializados, que foram oficialmente reconhecidos pela Igreja, no caso de Nossa Senhora de Lourdes. Não é o suficiente para a gente botar crédito de fé? E uma vez que a Igreja examinou todas essas aparições e viu que ali não tem nada contrário à revelação divina, às Sagradas Escrituras, ao ensinamento da Igreja, a Igreja aprova o culto. Por isso que nós temos tantas paróquias pelo mundo todo, como o título de Nossa Senhora de Lourdes. A Igreja aprovou o culto. E no programa de hoje, a gente resolveu passar aqui um pente fino, vamos dizer assim, em todas as aparições. Já falamos sobre algumas delas nesse primeiro bloco. A gente vai para o intervalo, a gente continua essa conversa depois. Então, do intervalo, não sai daí que tem um monte de coisa legal para a gente aprender sobre a Nossa Senhora de Lourdes, hoje ainda aqui no programa Eclésia. Até já.